Olá, meus cumprimentos a todos. Vamos continuar a falar sobre Platão, especificamente sobre o livro A República. Já fizemos uma apresentação anterior, onde falamos especificamente do tema a justiça. E hoje o assunto nem será muito diferente. Vamos falar sobre um dos mitos constantes no livro A República, que se chama o mito de Er. Esse mito faz referência também à justiça em si. Então podemos dizer que é uma continuação da nossa última apresentação dentro do livro da República. Naquela ocasião nós falamos que Platão discutiu esse tema com vários interlocutores, e vamos lembrar que um deles, Trasímaco exatamente, tinha feito a seguinte alegação: na realidade não valia a pena a pessoa ser justa, porque a justiça acabava prejudicando. Todo mundo se dava bem, menos os justos. Essa foi a alegação dele para Platão. E Platão, naquela época, nessa ocasião em que ele foi colocado, essa posição, ele não chegou a dar uma resposta específica a essa posição, e acho que esse mito de Er vai definir o que Platão pensava a respeito de tal posição. Então, vamos falar mais ou menos de que trata esse mito. Er era um lutador, um guerreiro, que acabou sendo morto numa batalha. E no fim da batalha, quando foram pegar os destroços, quando foram recolher todos os cadáveres do campo de batalha, os soldados responsáveis por isso verificaram que o corpo de Er, se mantinha praticamente intacto. E como já fazia algum tempo que os corpos estavam todos ali no campo de batalha, e todos os demais corpos estavam em estado de putrefação, eles resolveram separar ele e deixar ele num canto, porque para os gregos sepultar os defuntos era um princípio, era uma das coisas mais importantes até do que talvez ganhar a guerra. Então eles separaram Er, e Er ficou lá durante 12 dias. Depois desses 12 dias, quando eles foram fazer a cremação do corpo, verificaram que Er estava vivo. Er voltara à vida. Então Er falou:
olha, eu estive morto durante 12 dias e vou falar para vocês o que eu vi nesse outro lado. Vou falar para vocês o que acontece depois da morte. E ele vai falar: depois da morte, as nossas almas são encaminhadas para uma grande planície. E nessa planície existem duas rampas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. E cada uma dessas rampas tem duas pistas. Então, nós chegamos nessa planície e aguardamos a nossa vez de ser julgados. Ser julgados pelas coisas boas ou más que a gente fez aqui nesta vida. Nós aguardamos e quando chega a nossa vez, nós somos encaminhados para a mesa do juiz. E o juiz vai decidir sem mais delongas. Nós não temos direito a advogado. Eles simplesmente vão decidir. Você vai ser condenado porque foi injusto ou você vai ser absolvido porque foi justo. Sendo absolvido, você vai para o céu. Sendo condenado, você vai por trás. Então, as almas seguem essa prescrição. Se são justas, sobem a rampa do céu. Se são injustas, descem a rampa do Tártaro. E essas almas, elas têm que cumprir a sua sentença. Não é uma sentença definitiva. Você passa um determinado tempo ou no Tártaro, ou no céu, e depois volta. Após ter cumprido a sua penitência, ou a sua sentença, enfim, você volta para a mesma planície, onde você estava antes, e continua a sua jornada. Então você passa ali um tempo, espera um tempo até descansar, se refazer e depois continua a sua jornada. As almas humanas continuam a sua jornada e partem através de uma jornada difícil, através de como se fosse um deserto, onde não tem água, onde tudo é muito sacrificado, a viagem é árida, difícil. Até que um dia chegam lá numa outra planície, lá longe, onde existe um rio. E como todas as almas, até essa hora, não tinham bebido nada, elas se dirigem de imediato a esse rio e repõem suas carências de água. Lógico que umas bebem mais, outras bebem menos. Mas acontece que essa água, ela tem uma característica que faz você esquecer o passado. E quanto mais água você beber, mais você vai esquecer. Então você tem que ser comedido. Mas você não sabe disso. Então cada um toma a quantidade de água que mais lhe aprouver. As almas então são encaminhadas para um local onde existe uma espécie de mecanismo que dá origem ao mundo, vamos falar assim, que dá origem a umas novas vidas. E nesse local, as almas são colocadas novamente diante de um sacerdote, vamos assim falar,
e elas têm que receber um novo destino para uma nova vida que vão assumir na Terra. Então, o sacerdote pega os destinos das pessoas, das almas, e joga na planície, e cada uma dessas almas vai pegar nesse destino que lhe cai mais perto e vai se apoderar desse destino. A partir disso, eles entram numa fila, e nessa fila eles vão ter que escolher o modo de vida. O modo de vida que eles vão querer na próxima vida. Isso é uma opção, é o livre-arbítrio deles. Então, eles vão escolher a maioria das pessoas vai escolher esse modo de vida que eles vão querer de acordo com as experiências que eles já tiveram nas vidas anteriores. O pouco que eles se lembram dessas experiências, eles vão processar e vão escolher o novo destino, a nova vida, de acordo com essas lembranças que eles têm. Então, na maioria das vezes, eles vão escolher de acordo com aquilo que eles admiravam, ou de acordo com o que eles detestavam na outra vida. E vão escolhendo. Uns escolhem porque, vamos falar, eram famosos, mas achavam que isso era uma vida muito chata, o pessoal era muito incomodados, então vão escolher uma pessoa mais simples, um camponês talvez. E é assim que vão encarnar numa outra alma. Outro talvez admirava um tirano e vai encarnar numa alma de um tirano. E a alma vai escolher a forma de vida de um tirano. E vai viver a próxima vida como tirano. Então, eles escolhem de acordo mais com aquilo que eles viveram instintivamente ou presenciaram instintivamente. Não de acordo com valores. São muito poucos aqueles que vão escolher de acordo com as virtudes. De acordo com as virtudes que queiram vivenciar. E simplesmente por quê? Porque eles não conheceram essas virtudes. Muito poucos dessas almas têm como critério a escolha da nova vida, porque simplesmente não têm conhecimento disso. Não foram pessoas virtuosas. E assim, o mito continua dizendo que depois que escolheram tudo isso, depois que escolheram as novas vidas, depois que já têm o destino traçado, eles caem em uma dormência, vem
um temporal grande com trovões, relâmpagos, um grande terremoto, lança essas almas para o espaço, as almas viram estrelas e depois as estrelas caem e se tornam em novos seres humanos neste mundo. E começa um novo ciclo. Essas pessoas vão viver de acordo com aquele destino, aquele novo destino que foi traçado para elas e de acordo com a vida que escolheram para si. E essa vida, de acordo com o que foi previsto por uma das deusas, antes deles saírem da planície lá de cima, a virtude não tem senhor. Cada um é dono, é responsável pelo que escolheu. O Senhor, Deus, não tem responsabilidade. Ou seja, cada um, de acordo com o livre-arbítrio, escolhe o que vai ser nesse mundo. Então, se você conheceu a justiça, se você tem uma boa escolha, de acordo com esse critério, porque conhecia a justiça e soube escolher, você poderá ter uma vida melhor na próxima encarnação. Caso contrário, vai ficar nesse ciclo, ida e vinda, até que um dia você consiga fazer uma escolha que realmente tenha condições de elevar você um pouquinho de patamar. Basicamente, o mito de Er se encerra aí. E nós podemos tirar basicamente duas conclusões disso aí. E aí nós verificamos também que Platão põe uma resposta definitiva àquela pergunta que lá no começo Trasímaco tinha feito para ele. E eu vou repetir agora que nenhum homem, que o homem justo não é compensado por nada, não compensa ser justo, porque justo sempre acaba sendo mais prejudicado que o injusto. Não tem vantagem nenhuma em ser justo. Ora, com esse mito, Platão quer dizer justamente o contrário. Você tem basicamente dois motivos para ser justo, para agir com justiça nesse mundo. Primeiro, porque você ser justo, você vai ter como se diz? Vai ter um julgamento que vai encaminhar você para o céu. Por mérito. Você vai ter mérito. Por isso você vai para o céu. Você vai ter uma vida melhor depois do justo. Depois de morto. E você sendo justo, também terá a capacidade de escolher uma vida melhor na hora que for escolher a forma de vida antes de retornar para uma outra encarnação.
Então, com isso, Platão quer definitivamente justificar que vale a pena ser justo. Nós devemos procurar ser justos, porque isso só tem vantagens, mesmo depois da morte. Bom, basicamente era isso que eu tinha a dizer hoje. Termino aqui com essa palestra, com essa breve explanação do último livro da República. E até uma próxima, se Deus quiser.